Bem-vindos, cada um de vocês, neste nosso culto, no 8º domingo após Pentecostes. Sejam cada um de vocês acolhidos na casa do Senhor. Hoje aqui os irmãos presentes. Nós trazemos uma palavra do texto: Meu povo, não tenham medo nem fiquem apavorados. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Será que há outro Deus além de mim? Não existe outro protetor, eu não conheço nenhum. Este mesmo texto que foi ouvido, meditado na semana passada, sirva também de acolhida para nós neste domingo, sabendo que não há outro protetor em nossas vidas senão Deus, que abriu mão de tudo o que tinha e nos tornou o seu tesouro mais precioso. Que nós, então, valorizando esta presença e a sua bênção, partilhemos da sua companhia neste culto. Nos colocamos de pé para o momento de invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se, nós cantamos o primeiro hino para esse dia. Pai, eu te adoro, número 61 dos nossos hinários. Pai, eu te adoro, minha vida te entrego. Como eu te amo, Jesus, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Espírito, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Muito amados no Senhor, em Cristo Jesus, nós somos o tesouro mais precioso de Deus. Mas é verdade que também, por outro lado, o céu, a vida eterna, o próprio Deus deve ser o nosso tesouro mais precioso. Mas nós sabemos que por natureza somos corruptos e muitas vezes de maneira até mesmo involuntária, não colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Pecamos contra Deus e Ele quer nos convidar neste momento para que nós, confiando em Cristo Jesus, confessemos as nossas culpas e pecados, confiemos no sangue precioso de Cristo que nos lava, nos purifica de todo pecado e que assim também vivamos uma vida de conserto na presença do Senhor. Nos colocamos de pé e confessemos os nossos pecados ao nosso Deus. Amado Deus, bondoso Pai, nós, teus filhos e filhas, nos achegamos diante do teu altar em tua presença e confessamos que temos pecado contra ti em pensamentos, palavras, ações e omissões. Reconhecemos as nossas faltas e culpas e nos humilhamos em tua presença. Suplicamos que por tua misericórdia não nos condenes, mas por causa de Cristo Jesus e a sua justiça, perdoe todas as nossas falhas, nos renove o pensamento e a vida pela ação do Espírito Santo, fazendo com que o nosso viver
seja agradável e reluza o brilho e o propósito para o qual fomos chamados ao teu reino. Nós, Pai, confiando em tua palavra, em tuas mãos nos entregamos. Por Cristo clamamos teu perdão. Amém. A cada um de vocês que de maneira sincera e confiante reconhece os pecados e confia no perdão suficiente em Cristo Jesus, que deseja por meio do Espírito Santo viver esta nova vida, esse concerto diante do Senhor, depositando em suas mãos a tua vida, teus tempo, teus dons, na medida e na força que o Espírito Santo concede. Eu, como pastor e vosso irmão, chamado e ordenado, partilho com vocês da graça, o presente dos céus. E da parte, por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, digo: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados, reconciliados com Cristo Jesus, temos verdadeira paz. De fato, podemos viver a alegria de sermos o seu tesouro mais precioso e reluzir pela justiça que Cristo nos dá, a alegria e a certeza da salvação, a vida eterna, para sempre. Amém. Mas em suas Bíblias, o Salmo de número 125, dos versículos 1 a 5, aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua firme para sempre. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor, Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade. Cristo, tem piedade. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Glória, glória, in excelsis Deo. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória.
paz entre nós, paz entre nós. Falemos com nosso Deus em oração. Ó Senhor, glória cantam os anjos nos céus, glória queremos cantar todos os dias de nossa vida, porque somos tuas pérolas preciosas, o tesouro que resgataste com alto preço, e porque fomos feitos parte, Senhor, do teu baú, com todos aqueles que também são preciosos aos teus olhos. Queremos reluzir em nós a justiça, a alegria da salvação, pois tu és para nós o bem mais precioso. Nós, Senhor Deus, queremos nos alegrar com toda a igreja, em saber que nada pode nos separar do teu amor e da tua convivência. Tu lutaste e venceste todos os adversários e nos inclui agora e para a eternidade no teu santo rebanho. Ajuda a cada um de nós a também compartilhar, comunicar as preciosidades do teu reino aos que ainda estão perdidos. Por Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Redentor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, ó Pai, único Deus para todos sempre. Amém. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos dos céus, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Deuteronômio capítulo 7, dos versículos 6 a 9. De onde lemos assim: Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus, entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem, que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos.
Estimada congregação, este texto reforça para todo o povo de Israel que estava prestes a entrar na terra prometida, que Deus os elegeu como pérola preciosa entre as nações. Embora o povo, nós conhecendo a história, não permanecesse fiel, o Senhor diz claramente: Ele nos tem escolhido por meio de Cristo Jesus e, por sua própria fidelidade, nos ama e nos guarda em segurança, já aqui e como peregrinos nessa terra, rumo à mansão celeste. Amém. A segunda leitura que nós temos para este domingo está registrada em Romanos, capítulo 8, versículos 28 até o 39. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. E Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. E diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Será, se Deus está ao nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão sofrimentos, dificuldades, perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho, convido vocês a abrirem suas Bíblias, está registrado em Mateus capítulo 13, os versículos 44 a 52, onde lemos assim: O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola.
O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos, será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas. E jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Até aqui a palavra do Santo Evangelho. Cantamos. O Santo Evangelho gostei de ouvir, falou do passado, presente, por vir. O Espírito Santo me faz nele crer. Alegre eu canto, feliz vou viver. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus enviou seu Filho para nos salvar, do pecado libertar. Temos a certeza que Ele nos criou, sobre a morte triunfou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Tu que agora sabes deste seu perdão, sentes pelo teu irmão. Vai então ensina, Cristo é salvação, da escuridão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que a graça e a paz de nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo acompanhe a cada um de nós na meditação de sua palavra nesta manhã. E o texto das leituras todas, de todo o conjunto desta manhã, que eu destaco e gostaria que vocês levassem para as suas casas, é o texto registrado em Romanos, capítulo 8, versículo 39. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estimados irmãos e irmãs, hoje nós estamos olhando no texto do Evangelho uma série de parábolas que estão chegando ao final deste capítulo, onde Jesus para ensinar diversas faces do reino dos céus. Diferente do que nós ouvimos há 2 semanas atrás, em que Jesus contou primeiramente a parábola do semeador,
e logo em seguida ele explicou. Na semana passada, da mesma forma, ele contou e explicou a parábola do joio e do trigo. Hoje, nós temos uma certa dificuldade, porque talvez diferente de nós, os discípulos de Jesus, depois que ouviram acerca da parábola do tesouro perdido, da pérola e das redes, disseram que haviam entendido tudo. E são de fato parábolas muito curtinhas, mas não se enganem. As parábolas que Jesus conta muitas vezes traz interpretações equivocadas. Por exemplo, há duas interpretações igualmente válidas e que são levadas em conta na interpretação do texto. Num primeiro olhar, alguns teólogos olham para essas parábolas e interpretam que o reino do céu é um item de grande valor. O reino do céu é o tesouro ou a pérola. Nesta interpretação, a parábola nos ensina que devemos ser como o homem ou o comerciante, desistir de tudo o que temos para ir em busca do reino dos céus. A segunda observação, a segunda interpretação deste texto, toma o reino dos céus como um ator, como um agente ativo na interpretação e na ação das parábolas. O homem ou o comerciante, nesse caso, nessa interpretação, é o próprio Cristo. E o tesouro e a pérola representam a igreja cristã. Nessa segunda interpretação, nós entendemos que o reino dos céus sofreu tudo na pessoa de Cristo Jesus para resgatar a cada um de nós. Qual interpretação tomarmos? Ora, tanto uma quanto a outra podem ser observadas, interpretadas, e um pastor de nossa igreja, ele toma o caminho do meio. Um pastor chamado James Batchelor, ele analisa as parábolas, esse conjunto de parábolas acerca do reino, da qual trago as diversas faces do reino dos céus, e ele olha no primeiro momento, na parábola do tesouro escondido, entendendo acima de tudo que parábolas, quando são tomadas e possuem, portanto, mais de uma interpretação, não podem servir de fundamento doutrinário, mas usar elas segundo o próprio propósito de Cristo Jesus, uma ilustração que traz ao conhecimento, que traz ao entendimento daqueles que o ouvem, neste caso, diversas faces do reino dos céus. Nessa observação, neste conhecimento, então, o pastor traz a sua interpretação olhando na primeira parábola como o reino dos céus sendo o objeto e nós aqueles que pretendem buscá-lo. Nesse sentido, olhamos para o reino dos céus como algo precioso, algo de profundo valor para nossas vidas, algo de fato pelo qual podemos e devemos deixar tudo para trás e seguir em frente para tomar, para adquiri-lo para nós e viver neste reino como o dom, o presente, o tesouro mais importante de nossas vidas. E de fato, quando nós lemos as palavras acerca do que é o reino dos céus, desse lugar onde Deus habita, onde nem choro, nem tristeza, nem agonia, nem todos os sofrimentos que nos circundam a vida, nada disso estará presente. De fato, podemos dizer, isso é maravilhoso, que lugar lindo e precioso. Mas
para este lugar, para adentrar neste reino de paz, de serenidade, de alegria e júbilo, há apenas uma condição: o pecado não entra. A palavra do Senhor diz que toda alma que peca, esta morrerá. E nós ouvimos também o Senhor nos dizer, pela boca do apóstolo Paulo, que nós somos, por natureza, inimigos de Deus e mortos espiritualmente. De maneira que conquistar este reino dos céus se torna para nós um fardo e uma utopia, uma vez que por maior esforço que tentemos realizar, não cumpriremos de maneira suficiente a lei e a justiça de Deus. O Senhor Jesus deixa claro isso em outro conjunto de ensinos no Sermão do Monte. Quando ele alerta que pecamos contra Deus e, portanto, estamos impuros e estamos manchados com crime de ódio, com crime de inveja, de cobiça, não apenas por palavras ou atos, mas também, de maneira involuntária, pelos nossos pensamentos. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, antes de fazer todo esse enaltecimento ao amor de Deus, relata da sua vida e da vida de cada um de nós, como alguém que milita continuamente, tal qual alguém que tenta subir uma montanha de areia. Todo o esforço parece em vão quando pisamos e afundamos em nossas próprias culpas e pecados. Somos derrotados por nós mesmos, também pelas sedições, pelas ilusões e propostas de morte que o diabo põe diante dos olhos, não apenas nossos, mas de toda a humanidade. Então, olhar para o reino de Deus como esse tesouro, que é o mais valioso e precioso, torna-se nesse momento algo que não pode ser atingido, algo que não pode ser alcançado ou conquistado. E isso nos leva a olhar a segunda parábola. Na segunda parábola, acerca da pérola, nós vemos a palavra dizer que o reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Nesta segunda faceta da parábola, nessa segunda face do reino de Deus, o comerciante já não é mais o ser humano. O comerciante é Deus, é Cristo Jesus. A pérola já não é mais o reino dos céus ou a vida eterna, mas a pérola somos cada um de nós. Que notícia! Imperfeitos, gananciosos, corruptos, irados, invejosos. Ainda assim, Deus olha em nós e enxerga um brilho e uma preciosidade que muitas vezes sequer nós damos conta ou tomamos consciência. E ele, nesta parábola, assume essa figura do comerciante, que abre mão de tudo que é seu, a fim de conquistar, de comprar, de tomar para si, de resgatar de outras mãos para o seu próprio domínio, aquilo que ele considera precioso. E aqui podemos dizer: Cristo Jesus
abriu mão da sua majestade, da sua glória. Pagou, como a palavra nos diz e confessamos em nosso credo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue, sua inocente paixão e morte, a nossa vida, o resgate diante do poder da morte eterna e do próprio Satanás, e nos leva e nos toma de novo para pertencermos ao seu rebanho, ou, aludindo aqui a nossa parábola, para pertencermos ao seu baú, onde estão guardadas, protegidas, amparadas todas as pérolas preciosas que o Senhor quer colocar para dentro do seu reino. Toda vida importa para Deus. Somos a pérola preciosa nas mãos do Senhor, que Ele resgatou, que Ele poliu, que Ele trouxe o brilho que antes não era possível, porque estávamos enterrados, sucumbidos em nossas mazelas e corrupção. Estimado irmão e irmã em Cristo Jesus, nessas duas diferentes maneiras de olhar para o reino de Deus, o reino que, por um lado, não pode ser conquistado por nós, é uma utopia, uma fantasia, um desejo que não pode ser alcançado. Esse reino agora nos é trazido, somos incluídos para dentro dele por causa da ação misericordiosa do próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus. Ele nos torna membros e parte desse reino dos céus. E na terceira parábola, a parábola da rede, há uma alusão clara e evidente acerca do juízo final. O reino dos céus é algo que acontece, que está em dinâmica, em constante movimento, pela ação do Espírito Santo através da igreja, na comunicação da boa nova de Cristo Jesus, alimentando e sustentando a esperança de todos aqueles que não podem alcançar por seu próprio esforço a paz com Deus, agora por meio de Cristo e pelo testemunho da igreja, podem ser de fato reconciliados e viverem esta segurança na companhia do Senhor, já aqui e também para a eternidade. Mas chegará o dia em que, no tempo certo, Deus lançará, por meio dos seus anjos, as suas redes. Recolherá para diante de si todas as pessoas, todos os homens e mulheres, pessoas diante de si, para ouvirem o seu juízo. Assim como nessa parábola. Peixes espalhados por todos os lugares, trazidos, ajuntados pela rede, serão separados, os bons para os cestos e os maus lançados fora. Assim Jesus chega ao final dessa parábola dizendo claramente acerca do juízo final. Portanto, estimados irmãos, aproveitemos, louvemos a este Deus que nos fez parte do seu reino, que nos fez pessoas transformadas e alegres, por saber que, não por mérito nosso, mas pelo amor imerecido e que não pode ser calculado, o amor deste Deus que abriu mão de tudo que era seu, como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 8. O que é que pode, portanto, nos separar desse amor de Deus? Somos para Ele pérola preciosa, de grande e inestimável valor. Ele abriu mão de tudo para que nós estejamos juntos, unidos com Ele para sempre. E diferente do que aconteceu na história, ou diferente do que pode acontecer com cada um que tenta sustentar essa fidelidade, essa aliança nos seus próprios méritos,
A aliança que Deus estabelece conosco é eterna porque está sustentada no sangue de Cristo Jesus. Como nós cantamos no hino, Jesus é a aliança entre nós e Deus. E entre cada um de nós, como membros da mesma família. Hoje Ele nos chama, hoje Ele quer nos restaurar na Sua presença, na palavra de confiança, animando aqueles que estão desesperançados, aqueles cujas ilusões e fantasias do mundo estão colocando em dúvida o amor e o desprendimento de Deus para o seu resgate. Nada pode nos separar do amor de Deus, senão a nossa dúvida, senão a nossa descrença. A cada um de vocês, estimados irmãos e irmãs, amigos de perto e de longe, que ouvem esta palavra, que ouvem esse chamado, creiam no Senhor Jesus. Coloquem suas vidas nas mãos dele, certos de que ele tem prazer em acolher, resgatar, transformar, justificar e trazer a sua glória, para que na presença do Pai estejamos encontrados de cabeça erguida e de coração aberto e confiante. Desse Pai que nos fez pérolas preciosas no seu baú para a glória eterna. Amém. Em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e mantém-me de espírito voluntário. Amém. Eu os convido a confessarmos nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Neste momento, todos que vieram preparados, gostaria de pedir aqui, então, que desse lado de cá, primeiramente, venha um, deixe a oferta aqui, depois volte, depois vem o outro, depois o lado de cá, começando de frente até o último atrás, a deixar aqui ao altar a oferta de gratidão. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós para a remissão de todos os pecados. E de maneira semelhante, depois da ceia, ele tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós para a remissão de todos os pecados. Fazei isso quantas vezes o comerdes e beberdes, em memória minha, diz o Senhor. Pois passa o céu, passa a terra, as promessas e as modas dos homens, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Daquela última ceia acontece e se renova a cada novo dia, até que chegue o dia derradeiro.
temos no pão e no vinho o verdadeiro corpo e sangue de Cristo Jesus, segundo a sua própria palavra e promessa, para a remissão de pecados e fortalecimento de nossa fé. A cada um de vocês que assim crê e confia nessas palavras, chamamos bem-vindos à mesa do Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor Deus e Pai, por todas as bênçãos derramadas sobre nossa vida, de modo especial nesta ceia que aqui recebemos. Que a mesma permaneça pérola preciosa ao nosso paladar e no cotidiano de nossa vida, valorizada, Senhor Deus, pois nos arremete à Tua promessa e ao Teu resgate por nossas vidas, com o Teu santo e precioso sangue. Sustenta-nos, ó Pai, nesta fé por Cristo Jesus, e aumenta em nós o amor sincero, que vai ao encontro daqueles que estão distantes da salvação. Pelo Teu Espírito, sempre renovando em nós o querer e fazer a Tua vontade. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, único Deus para todos sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Amém. Podem sentar-se, nós cantamos seus inários no hino 204. Há um rio cristalino onde os santos viverão, corre do divino trono, é a alegria do cristão. Alegria nós teremos em Jesus, o bom Senhor, para sempre viveremos com o nosso Redentor. Lá na margem desse rio, os remidos andarão, sempre a Cristo ali servindo, com sincera devoção. Alegria nós teremos em Jesus, o bom Senhor, para sempre viveremos como o nosso Redentor. Pela fé nós alcançamos a justiça e retidão de Jesus, que deu a vida pela nossa redenção. Alegria nós teremos em Jesus, o bom Senhor, para sempre viveremos como nosso Redentor. Nós veremos breve o rio, fim da peregrinação,
sempiternos, nossos lábios cantarão. Alegria nós teremos em Jesus, o bom Senhor. Para sempre viveremos